Agora nós vamos saber os destaques de Marco Antônio Sabino. Tudo bom, Sabino? Um ótimo dia para você. Tudo bem, Sônia? Bom dia a você, bom dia ao Pedro, ao Cláudio, a todos que nos acompanham. Olha só, o Pedro já tocou en passant aqui no assunto, mas vale dar um outro enfoque sobre um aspecto diferente e complementar, que é a segunda fase da reforma tributária que acontecerá no Senado Federal, segunda fase de votação da reforma tributária. Como se sabe, os senadores têm a prerrogativa de fazer alterações, emendas no projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, aliás, aprovado a toque de caixa e comemorado como uma vitória do Brasil como um todo. Esse debate começa a ganhar áreas de muita importância quando se descobre algumas das questões que foram incluídas de última hora na votação e na aprovação dessa primeira versão da reforma tributária lá na Câmara. Por exemplo, se descobre que de alguma forma foram beneficiados ali hotéis, setor hoteleiro, setor de clubes de futebol, algumas igrejas também, ou todas as igrejas. Pois bem, são pontos aí da reforma polêmicos e são pontos que acabam sendo defendidos por lobbies poderosos. Não que lobby, por princípio, seja alguma coisa negativa. Eles são absolutamente legítimos em qualquer país do mundo. Aqui no Brasil a gente tem uma conotação um pouco negativa dessa palavra lobby. Mas é o fato que o lobby, de alguma forma, tem que defender interesses que sejam maiores e que sejam benéficos, de alguma forma, direta ou indiretamente, para o país como um todo. Agora também o setor de bares e restaurantes e todo o setor da cadeia elétrica se movimenta para incluir algum tipo de benefício tributário na reforma lá no Senado Federal. Pois bem, essas exceções todas de diminuição de alíquota ou até de isenção levam, inevitavelmente, a um aumento da alíquota geral, a aumento da média da alíquota que será cobrada de todos nós. E que, segundo o IPEA, depois desmentido pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, como falamos ontem aqui, que o IPEA calcula em cerca de 28% e confirmou hoje, através de técnicos, está nos jornais hoje, os técnicos confirmando que deve ser mesmo essa alíquota, mais uma vez, negando aquilo que falava o ministro da Fazenda. Essa alíquota seria a maior do mundo, só para se ter uma ideia, quase 6 vezes maior do que de 2 outros países que usam o mesmo tipo de alíquota, o Canadá e o Japão. E todas essas questões só serão discutidas efetivamente no Senado Federal em outubro, porque antes disso não estará pronta a revisão que o Senado Federal fará deste assunto. E depois de outubro, aí entra na pauta de votação, que não se sabe se lá na Câmara acontecerá com a mesma celeridade do que aconteceu lá no Senado, não sabe se acontecerá com a mesma celeridade do que aconteceu na Câmara dos Deputados. Se fala também numa tal emenda emprego, que beneficiaria as empresas que oferecem mais ou que gastariam mais com força de trabalho, o que no primeiro momento, sem muita explicação ainda, não parece muito lógico, porque as grandes empresas serão beneficiadas nessa alíquota em detrimento daquelas que empregam menos, ou pior, aquelas que não têm condições de pagar todos os direitos trabalhistas previstos na CLT e colocam seus funcionários como PJs. Aliás, boa parte da classe média brasileira hoje está pejotizada, como se diz no jargão, ou seja, é uma pessoa jurídica prestando serviço terceirizada e não um seletista. Foi assim que as empresas encontraram um jeito de pagar menos dessa absurda carga tributária sobre a folha salarial e as pessoas conseguiram um jeito de também receber menos. E para encerrar, o ponto que o Pedro tocava, a questão do pagamento do imposto de renda e da alíquota sobre o imposto de renda. Porque até agora a gente discutiu imposto sobre bens e consumo. Agora nós vamos discutir lá na frente e o ministro da Fazenda está dizendo que só vai discutir depois de aprovada a reforma tributária, essa primeira fase da reforma tributária. Por quê? Porque uma coisa, uma discussão pode contaminar a outra. Enquanto na reforma tributária de bens e serviços se falava numa alíquota neutra, ou seja, não aumentar a carga tributária, o que não parece tão verdade em alguns setores, lá na reforma tributária da renda, aí sim estão dizendo os parlamentares, e usando essa expressão, deve vir uma paulada. Então, muita atenção nisso, e é por isso que alguns
líderes políticos, e eu vou destacar aqui o governador Tarcísio de Freitas, que apoiou a reforma tributária, inclusive sob risco político, já está colocando o pé atrás nessa nova discussão da reforma lá no Senado.